E esse é mais um episódio do nosso podcast. Fala, jovem. Um podcast para quem gosta de cirurgia e para quem não gosta também. Hoje estamos entre cirurgiões. Para não falar de cirurgia. Para falar de viagens. Muito bem. Estamos com dois grandes amigos de longa data. Estou aqui com minha querida amiga Tatiane Naves, minha colega, amiga, coloproctologista, cirurgiã geral, que foi minha colega de turma. Ela teve o prazer e eu tive o prazer também de ter. Tivemos o prazer a gente tivemos não o prazer, vai... tivemos o prazer ou o desprazer a gente tivemos não o prazer vai mútuo de quem foi. de conviver. Chata, você é a convidada. De conviver durante 6 anos. E ela foi minha R+. Minha também. Maltratou a gente nossa bastante chefa, na residência. Nossa chefe. Tati, seja bem-vinda para contar a sua experiência de viagem. E estamos aqui também com o nosso grande amigo de longa data, longuíssima data. Me perturbou muito o meu juízo durante muito tempo, quando eu era residente e estudante. E hoje a gente... E ainda hoje, às vezes. E ainda hoje, né? às vezes, eventualmente, né? E a gente tem o prazer hoje de, muitas vezes, compartilhar o campo cirúrgico. A Luiz, um grande amigo nosso, cirurgião geral, grande videolaparoscopista e cirurgião bariátrico, que está aqui para falar também sobre viagem, a experiência dele com viagens. Vamos lá. Conversa super informal. Eu trouxe meu caderninho, porque assim, aqui eu sou a fofa. E André é tudo tão tecnológico. Antes era iPad, agora é celular, porque... Isso. Aí eu anoto tudo no caderninho e assim fica muito mais fofo, entendeu? Aí você, ó, tá do meu ladinho, você pode até colar. Você já sabe até o que vai vir. Cuidado com as perguntas. Não, mas aqui então, vai ser... hoje, na verdade, aqui vai ser de boa. hoje, na verdade, a gente veio realmente para conversar sobre viagens. Sobre de maneira bem, né? Isso, de maneira bem aleatória, para virar dica e tudo mais. Que é algo que, na verdade, foi uma ideia que surgiu. Eu gosto de viajar, André gosta de viajar. Vocês são amigos que foram pensados nesse esquema, né? André logo lembrou do Aloysio. Não, na verdade é o seguinte, Aloysio, ele é o meu agente de viagens informal. Gente, e o meu sonho é viajar com Tati. Não vou mentir. Vou dizer a você por quê. Porque quando inclusive vai ser minha primeira pergunta, né, para os dois, sobre como é que vocês fazem no planejamento de viagem, porque assim... Tudo na vida tem método. Tudo que a gente faz tem método. Você tem um método para operar, tem um método para atender paciente, tem método para fazer tudo, para fazer um podcast desse. E tem método para planejar a viagem também. E o que é bacana... Aí ele é o seu muso de viagens, então você quer saber qual é o método de planejamento dele. Eu já até disse que ele monetizasse isso, que ele fizesse um curso de como planejar uma viagem, porque ele ia ganhar dinheiro com isso. Ele é bom nisso. Ele é bom nisso. Tanto é que eu sempre digo, o pessoal sempre fala, pô, bicho, tu só viaja com a Luísa. Eu digo, meu amigo, você não tem noção. Ele organiza tudo, roteiro, ele reserva o hotel, ele reserva a passagem, eu só tenho que pagar. Tudo bem. E só, entre aspas, né? Pagar aí, mas ele organiza tudo, não tem trabalho com nada. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, né? Para Aloysio e para Tati é qual é o método que vocês usam para elaborar essas viagens aí tão bacanas? Espera que agora eu vou pegar o caderninho para anotar. E os roteiros são fenomenais. Vamos anotar agora. Lá, Tati, responda. Pode ir primeiro, que eu tô curiosa pra saber seu método. Nossa, eu também fiquei. Vai, que eu fiquei curiosa. Não, cara, é assim, eu... Acho bom, diga assim. Eu acho bom. É uma coisa que me dá prazer mesmo organizar, entendeu? Organizar viagem. Dá prazer mais até do que fazer cirurgia. Tá errado. Não tá certo. Mas assim, brincadeira, mas... eu sempre gostei disso, sempre gostei dessa parte, desde pequeno, de história, de geografia. Então, assim, eu sempre fui estimulado por... Você nunca viaja por agência, nada disso. Você organiza tudo. Organiza tudo. E aí, assim, eu fiz uma primeira viagem internacional com 2 amigos e eu nunca tinha viajado. Então, assim, eu fiquei observando como era, né? Eles já tinham ido, mas, assim... foi para uma cidade só e eu fiquei observando como eram as coisas, né? Andar do metrô e tal. Então, assim... E aí eu comecei a tomar gosto por aquilo ali. E realmente, assim, quando eu penso numa viagem e vou planejar, leva tempo, sabe? Mas só dá para fazer porque eu realmente gosto, entendeu? É verdade. Então, assim, eu penso para onde ir. E, assim, hoje, assim, há alguns anos, né, André? Então, a gente faz viagens basicamente assim, escolhe um país e vamos moer dentro daquele país, entendeu? Da região e tal. E aí eu vou criando vou pesquisando quais são as cidades, escolho uma cidade base para chegar, vou pesquisando o que é que
o que é que tem perto, entendeu? Vou calculando distância, então assim... Tudo, pensa em tudo mesmo. Pensa em tudo, entendeu? D1, tal, D2, você já chega assim ou não? Isso não. Assim, eu não gosto de... Tipo assim... Eu não sou Deixar aquele cara, fechado o roteiro, mas não sou pelo aquele menos negócio de discussão, não, né? Eu não gosto daquele negócio de discussão, de assim, tal dia, tal hora... Vou pra não sei onde... Pra tal canto, não. Eu faço assim, primeiro que questão de dentro da cidade, de pontos turísticos, entendeu? Eu deixo, assim, né? A gente deixa para pesquisar no dia, né? O que é que tem aqui, né? O que é que tem aqui para conhecer? Vamos para tal canto, mas se no meio do caminho tiver um bar legal, a gente fica no bar e vai Isso. outro dia. Mas entendeu? o que eu tô falando é que, assim, o que eu já entendi do método dele é a questão que ele organiza toda a logística para você visitar o máximo de locais possíveis daquilo ali. naquele destino que você tá indo. Então, e assim... você, Tati? Tati é minha musa. Tô nervosa. Mas é isso. Mas acho que a base de tudo é o que a Luísa falou. É ter prazer. Eu gosto, às vezes, tanto de viajar quanto de organizar. Porque quando você organiza, você viaja, né? Também, né? Você viaja, você fica vai naquela lá, expectativa, né? Você procura... E eu gosto do caderno. Adoro anotar. Anoto. Eu ainda compro aquele... livrozinho da Folha de São Paulo, sabe? Eu também, sei. Eu adoro aquele livro, pra ficar lendo, porque lá tem umas besteiras, assim, tem um museu, não sei o quê, que tem... Então, eu gosto daquilo, gosto de olhar, anotar. Menino, gosta até do mapinha daquilo. Essa parte aí eu deixo com o André, entendeu? Então, quando a gente tá... Eu disse, André, olha aí. Olha o que é bom. Olha aí o que porque tem aqui, o que é interessante que a Luísa faz, o que eu entendi do método dele é isso. Ele pega e diz, André, tô pensando em ir pra tal canto. Aí ele começa a namorar o destino. A gente tá lá no centro cirúrgico, ele tá lá no celular. Ele diz, meu amigo, olha aqui, bicho. Olha aqui que bacana. Aí começa a ver. Aí diz, ei, já vi as cidades, viu? Aí manda a lista das cidades. Aí você começa a ver o que tem nas cidades. O que tem nas cidades, dá uma olhadinha e tal. Vocês são uma dupla perfeita, gente. Tu viu as fotos e tal? Eu digo, vi, bicho. Aí o cara diz, nessa cidade aqui tem um museu tal, tem um monumento tal pra você visitar. Nessa cidade aconteceu isso, isso e isso. Aí o cara vai. Gente, vocês são a dupla perfeita. Aí depois ele diz, pronto, já reservei o hotel. Hotel tal, tal, tal. Diz, vamos lá. Aí ele reserva o meu também. Né? Já faz a minha reserva também. Aí, daqui a pouco, a passagem tá no preço bom, vamos comprar hoje. Aí compra a passagem, entendeu? Aí chega lá, resolve questão de carro e vê só a sequência de locais que a gente vai visitar naquele destino. Tantos dias em cada cidade. Tantos dias em cada cidade. E aí, quando chega lá, a gente vê o que é que tem. É como eu falei, pra quem gosta é prazeroso. Às vezes eu mudo, entendeu? Tipo assim... Você muda lá na viagem? Não. Porque... Tipo assim, eu vi que vamos cidade tal. Mas aí, às vezes, eu vi na internet que tem outra cidade que é legal. Perto. Então, eu disse, cara, eu acho que essa aqui é melhor, é mais perto. Então, vamos pra cá, entendeu? Foi o que a gente fez quando eu tava na Espanha. A gente foi pra Madrid em 2013. Aí eu lembro demais isso aí. A gente chegou lá e a gente tava com o plano de ficar basicamente por Madrid mesmo. Ia passar ano novo lá, de 13 pra 14. Ou era de 12 pra 13? Não, era 13 pra 14. E aí, quando chegou lá, a gente... Rapaz, tem muita cidade bacana aqui perto, né? A gente foi pra Segóvia, foi pra... Toledo. E aí foi bem... É bem bacana essa questão de você ter essa flexibilidade na viagem, não ter roteiro restrito. E outra coisa também, que a gente... Como geralmente a gente vai, né? A Luísa vai com a Amanda, a esposa dele, e eu vou com a Milene. E tem dia que a gente diz assim, vocês vão fazer o quê? Diz, rapaz, a gente vai... A Amanda gosta muito de ver coisa de loja, de cosméticos, esses negócios, né? E Milene, às vezes, não tá afim de ver isso. Eu digo, tu vai passear com a Amanda, eu vou passear com a Milene e a gente dá o jeito. Teve uma vez que a gente tava em Orlando e aí André disse, não, cara, hoje eu vou conhecer a cidade. Eu disse, bicho, eu vou pro parque. Então faz o seguinte, me deixe lá e pega o carro, depois tu volta pra me buscar, entendeu? Então, assim, a gente não fica esse negócio de corda de caranguejo, não, entendeu? E o mais querido? O mais querido Jorge Lindo e maravilhoso, como é que ele é com viagem? Você decide tudo ou ele decide com você? Ele é agora, a viagem pra Suíça, pronto, eu já resolvi, né? Resolvi a cidade, a gente resolveu como vai, pronto. Agora ele é o provedor. Não. Eu quero ir de Interlaken para Lucerna. Você vai olhar qual o horário do trem que sai, qual que chega, qual é isso aqui, qual o trem que a gente vai pegar. Vocês se complementam também. Essa parte. Ele é a parte de ver o horário da onde eu vou sair para ir para lá. Entendi. Ele faz essa parte. E as mulheres? É na hora mesmo? Eu quero isso. Não, elas só sabem o destino na hora. Entendi. Não, Milene ela fala, você quer pra onde mesmo, hein? Entendi. Mas às vezes, por exemplo... E agora, vamos fazer o quê? Isso é bom, porque você já decide pronto. Isso. Mas às vezes ela... Não, quando ela já sabe as cidades, aí ela fica olhando, entendeu?
Foi até interessante esse negócio de roteiro, de mudar, né? Que a gente fez uma viagem para a Áustria o ano passado e o roteiro estava todo pronto, das cidades, tal dia e tal. E aí, minha esposa estava no Instagram e apareceu uma cidade, um vilarejo, o cara dizendo, um vilarejo mais bonito da Áustria e tal. Aí ela disse, olha que negócio massa. Não, a gente foi também, era outra, tá, eu não sei a pronúncia, Grundelsee. E aí ela disse, olha que negócio massa, né? O vilarejo, aí deixa eu olhar aqui. Aí eu pesquisei, eu disse, rapaz, esse vilarejo é perto por onde a gente vai passar. Então, se a gente sair mais cedo de tal canto... Dá pra passar. E aí foi o que a gente fez, entendeu? É bom porque a gente muda muita coisa. Por exemplo, quando a gente foi na Suíça, que você estava falando do Titlis, a gente não tinha programado, não. Entendeu? E eu me lembro que a gente estava em Lucerna, na beira do lago, assim, num banquinho. Aí... André, olha aí se tem alguma coisa perto pra gente ir amanhã. Que tal? Aí André pegou o celular. Bicho, tem esse monte de Titlis aqui. Aí a gente foi, entendeu? Por isso que eu não gosto de negócio de discussão. Discussão justo. Então é muito ruim por isso. Gi, agora eu tenho uma pergunta pra você. E você é conhecida, a gente já sabe, porque você gosta de viajar por conta, só. Gente, não é gostar de viajar só. Eu não tenho opção, entendeu? Como é que eu vou viajar com quem? Mas diga aí, qual é o seu método? Então, como eu tenho que viajar só, a pesquisa começa por pesquisa de locais legais para viajar sozinha. E eu ainda acrescento um problema. Eu viajo só e eu sou mulher. Então, eu sempre acho que é mais perigoso mesmo. Então, por exemplo, eu particularmente não viajo para ficar em hostel, por exemplo. Sim. Eu acho mais perigoso, entendeu? Então, nem que seja uma pousadinha, alguma coisa mais reservada, é da minha escolha. Mas por isso, por pensar que é perigoso. E eu escolho os destinos, pesquisando destinos tranquilos. Desde criminalidade, ao que tem para fazer, essas coisas assim, entendeu? Então, por exemplo, carnaval passado, eu fui para Bonito. Foi uma viagem sensacional. E, de fato, uma cidade tranquila para você andar a pé e deixar a porta da sua pousada aberta e tá tudo bem, entendeu? O turismo ecológico, é tudo muito, vibe muito legal, assim. Não, zero arrependimentos. Eu agora fui para Florianópolis, também uma cidade muito bacana. Pronto, o que eu ia perguntar para você, que é uma coisa que eu imagino que deve ser o mais legal disso, é que você faz tudo no seu tempo. Ah, não, isso aí é ótimo. Então... Diga como é a sensação. É uma coisa... Eu agora, nessa última viagem, você vai conhecendo, né? Uber e transporte, algumas coisas assim. Aí teve um rapaz muito, muito bacana que me levou várias vezes para alguns pontos. E ele faz essa parte de transfer lá em Floripa, né? Aí ele falou assim, nossa, eu quero trabalhar agora só com mulheres que viajam sozinhas, é bom demais. Porque não tem moído, não tem briga, decide pra onde vai rápido, o que quer parar, se não quer parar, se não sei o quê. Porque era tudo assim, você quer parar? Não, aqui tá bom, aqui já foi, aqui já tirei foto. Não, aqui você quer comer aqui? Não, quero não, vambora, vai, segue, não sei o quê. Então, assim, eu tenho essa vantagem eu tenho. E eu não tenho paciência para viagem de grupo. Essas viagens, mas assim... isso é quase igual casamento, né, Luiz? Você, a pessoa que você vai viajar é alguém, assim, que você se dá bem. Porque isso. Não tem aquele negócio que eu odeio isso. Vai fazer o quê? Não, você quer nesse restaurante? Ai, não sei. Não. Vai, quer ir onde eu tô falando? Vai e ache bom. Eu não sou democrática, não. Então, você escolhe, ou se eu escolher, vá, não chega lá e fala, será que é bom? Ixi, não. Por isso que quando eu viajo, eu decido, tá tudo outra coisa também, o bom de você ver que eu falei... questão de André, porque assim, o ideal é que esse tipo de viagem que se faz em grupo, a pessoa tem que ser desenrolada, entendeu? Porque se ele não quiser ir pra onde eu vou... Não tem sentimento, e do tipo, vai cada um pro o cara fica no hotel... Cara que vai em grupo, que um cara é enrolado, que tipo assim, ele não quer ir pra onde você quer ir e ele fica reclamando. Então, eu já fiz viagens, por exemplo, com amigas, até pra festa, pra carnaval, essas coisas... que dá ruim, porque eu me arrumo rápido. Tem ali, tem essa questão também. Se eu tenho aquele horário, tá combinado com aquele transporte, tá horário, tá não sei o quê, eu tô pronta naquele horário. Mas aí você vai ver a outra pessoa, ela se atrasa, mas ela não se atrasa 15 minutos, ela se atrasa 2 horas. Isso pra mim não é atraso. Pronto, quando a gente tá viajando, às vezes dá ruim, né? Tem essa questão. Vou agora, a Luiz já vai citar Milênio, eu já vou citar a Amanda antes dele citar Milênio. Amanda é foda. Que a Aloysio é a frase que eu mais escuto de Aloysio, porque assim, ele chega assim no outro dia e diz assim... Quando a gente chega lá de viagem, tudo é a melhor coisa, né? Primeiro dia quando logo você chega... Até o aeroporto é bom. Até o aeroporto você chega... Não, a melhor coisa que tem quando você viaja... Porque assim, eu só gosto de viajar pro frio.
Né? Calor, eu passo aqui de graça. Né? Então, assim... Ou cancelamento. Mas pô. Mas, assim... É justo, é um pensamento. A melhor coisa do mundo pra mim, quando entope o nariz. Pô, abre a porta do hotel, que sente aquele vento... Vento frio, pronto. Tô realizada. Não, eu tava dizendo, pra mim a sensação boa é quando você chega de viagem, você deixa as coisas no hotel que você vai ficar, aí você sai pra dar uma volta pra conhecer o local próximo, e você para num bar, né? E senta. E toma, aí toma uma Sim, mas cervejinha. você ia falar mal das mulheres, digamos. Calma, ia falar. Aí, nessa situação, quando a gente chega no hotel desse primeiro dia no bar, Luiz, ei, amanhã, ó, 7h30, hein? 7h30, tamo lá. E quando eu digo, Luiz, 7h45. Diz, bicho, Amanda é foda, pô, tá se arrumando aqui ainda. Aí, nessa situação, não tem reclamação. Se Milene tá pronta e eu também tô, a gente desce, eu vou dar uma volta, a gente vai ver, vou tomando café, a gente vai dar uma volta. Aí a Luiz, ei, bicho, tô aqui pronta. Eu digo, beleza, vamos voltar pro hotel. Acabou, entendeu? Isso Não tem essas preocupações, não. Agora, isso de viajar sozinho deve ser uma experiência bacana, que eu nunca mais vou ter, eu acho. E hoje, com a tecnologia, tem a Alexia, né? Qual coisa tu conversa com ela. Pra não ficar só, né? Eu não tenho essa carência, mas aí, não. ó, eu vou falar com minha mãe. Minha mãe viaja muito, podia ir com ela. Minha mãe é especialista em viagem. A mãe de Aloysio é um... de qualquer outro idioma. Ela vai sozinha. Ela vai sozinha, ela vai com uma amiga, que também não fala nada. Né? Mas vai com alguém. Vai com alguém. Não, mas assim... Vai discussão, né? Ela vai discussão, mas tem um porém aí, né? Que eu sempre dizia, mãe é corajosa. Ela não fala nada, mas tipo assim, ela pega a excursão lá. Só que ela chega 3 dias, 4 dias antes e fica naquela cidade, naquele país, sem falar nada, entendeu? E aí, na volta também do mesmo jeito. É coragem. É coragem, mas ela vai. Eu viajo com a minha mãe. Mas já é uma viagem diferente. Aí eu já tenho essas pausas, assim. Isso, às vezes a gente anda muito, aí eu vejo que ela tem necessidade até de voltar para o hotel para descansar um pouco. Às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que adora a parte gastronômica. Eu pesquiso o restaurante, eu quero conhecer tal lugar. Aí, às vezes, à noite, a pilha dela já está mais esgotadinha também, entendeu? A gente fez Foz, aí... Foz, você sempre está querendo ali para Paraguai, Argentina, depois fui para Curitiba com ela. Notei que ela gostou muito, se divertiu muito, mas foi uma viagem pesada. Principalmente a parte da viagem que tem que andar mais, assim, né? Sim. Minha mãe, ela tem umas pérolas dela. Ela estava com essa amiga dela para fazer uma conexão, voltar para o Brasil, no aeroporto de Frankfurt, que é imenso. E ela entrou no elevador e não sabia onde descer. Onde parar para fazer Pra sair. Para fazer o check-in, né? E aí, por sorte, né? Deus ajuda. Mas ela é comunicativa. Aí entrou um casal no aeroporto e quando eles falaram, e ela conversou com a amiga, meu Deus do céu, e agora o que é que a gente vai fazer? Aí o cara virou e vocês vão pra onde? Aí ela disse, a gente vai pra São Paulo. Ele disse, me acompanha que eu vou no voo também. É ter essa sorte. Sabe como é que ela perguntou ao cara do hotel, com mímica, se Israel era perigoso? Ela foi para Jerusalém, né? Sozinha também, pegou uma excursão lá, Pegou a excursão lá. E aí, só que chegaram alguns dias antes e ela foi para... Chegaram alguns dias antes e um dia ela foi sair para jantar. E tava ela, uma tia minha foi nessa viagem e a amiga dela, e elas com medo de sair, porque não sabia se era perigoso, se não era. E ela, não, eu vou resolver. Aí ela chegou na recepção do hotel, aí chamou o cara, fez assim, aí ela disse... Aqui. Entendeu? Por sorte, Deus ajuda, o cara tinha morado em São Paulo. E aí perguntou, não é perigoso não, a senhora pode sair. Mas as pessoas que gostam de viajar, que são comunicativos, sempre acham alguém pra que ajude, é incrível. Então, eu tenho um pouquinho de medo, assim, eu tive uma experiência no interior da França com a minha irmã. Eu não falo francês, minha irmã fala super fluente. E em lojas, você nota a má vontade deles. Eles não querem falar inglês. Você fala inglês, eles viram as costas, entendeu? Se eu não tivesse minha irmã, eu ficaria realmente sem ter como me comunicar, porque eles não fazem a menor questão mesmo. Não sei se é uma impressão geral ou se eu tive azar. Não, né? mas é porque no interior da França, muitos deles não sabem. Não, eles viram as costas. Mas eu já fui pro interior da França, eles não sabiam, mas a mulher fez de tudo pra gente. Então, assim... A moça comigo não. Pra comer. A mulher até ficou ela tentando falar como é que era xixi, banheiro, igual a gente falava. Não, mas assim, muita gente tem assim, tipo,
eu nunca tive... A gente nunca teve dificuldade na Também França nunca tive por nada essa na questão do França. inglês, não. Entendeu? Isso tem muito mito. Agora, realmente, no interior da França, muitos deles não sabem, inclusive jovens. Então, eu não tive Inclusive, jovens dificuldade. não sabem. Eu não tive dificuldade nos locais principais. Isso aí não, entendeu? Mas eu acho que o problema da interior foi França ruim. é que o povo reclama muito, é porque o brasileiro é folgado. Se você está num país, eu acho que você tem que respeitar a cultura do país. Porque o povo reclama muito em restaurante. Em restaurante, você não vai chamar o garçom de psiu. Ele fica logo puto. Você tem que pedir tudo. Ei, primo. Você tem que pedir logo tudo, aí o povo pede e vem. Então, isso. Porque eu nunca tive problema nenhum. Você tem que respeitar, né? Eles não gostam de você ficar... essa entrada. Não. Ou Não, você tem aí que pedir tudo. ele faz logo a cara feia e pronto, aí todo mundo dá sem educação. Não, é porque a cultura dele não é assim. Eles não são acostumados com isso. E o povo faz questão. Mas eu nunca... Só teve um lugar na França, assim, que foi em Paris, no metrô, que a gente foi comprar um ticket, que a mulher olhou e falou, não falo inglês e pronto, e virou as costas. A moça virou as costas. Foi a única vez que teve, mas nunca mais. E olha, como diz meu marido, não vai mais nunca para Paris comigo. Né? Eu vou começar... Porque eu já fui 4 vezes, todo eu quero ir para Paris. Eu vou começar com as minhas dúvidas, que eu ainda nem comecei. Diga aí. Comece. A melhor viagem. Foi pra onde? Por que foi a melhor? Escolha uma aí. Tá valendo pra todo mundo. Não, eu tenho duas, eu tenho que escolher duas. Uma. A melhor. Uma. A viagem que eu fui pro Porto. Pronto, então eu Por vou... Na quê? região do Porto. Porque foi uma viagem, eu gosto de comer e beber vinho. Então a gente só fazia isso. É uma região muito pequena que a gente ficou ali na região do Douro. A gente optou por ficar... Eu não gosto muito de ficar pula-pula. Mas lá, como um lugar era muito perto do outro, a gente estava dirigindo, então a gente dormia no hotel, acordava, ia para outro, passava o dia, comia, bebia, fazia degustação, dormia e no máximo ficava outro dia e ia. Então, assim, foi uma viagem muito tranquila. Os deslocamentos eram pequenos, mas como a gente sabia que beber e não ia dirigir, então por isso que a gente preferiu ficar hospedado nas vinícolas. Show. Foi ótimo. Vou diga a sua, Foi Gi. ótimo. A minha melhor? Você sabia que eu escrevi e não pensei na minha melhor, mas acho que de todas, eu acho que essa da França que eu falei foi muito legal, porque foi minha família toda e foi assim uma viagem bem inesperada. Assim, eu tinha um sonho de... Eu vi uma foto uma vez de 2 meninas, uma morena e uma loura. Elas de costas, com a torre, assim, elas olhando para a torre e elas... de trancinha, e tinha até uma frasezinha embaixo, assim, falando, como assim, tipo, toda loura tem uma melhor amiga morena, alguma coisa assim, e minha irmã é loura e eu sou morena, e nessa viagem, minha mãe fez as tranças, minha mãe tirou a foto, minha mãe detesta tanto foto dela, quanto ela ter que tirar a foto, né? E essa foto hoje, ela virou até um quadro que minha mãe pintou. Então, eu acho que o significado de tudo ficou muito legal, assim, entendeu? Então, se eu tivesse que pegar, assim, uma viagem, seria essa, e esse momento foi o momento, entendeu? Mas, diga aí, Luiz, a sua. Rapaz, é difícil, cara. É difícil, não é? É difícil. É difícil, porque eu gosto muito, entendeu? Então, assim... Cada uma Rapaz, tem eu uma particularidade, ia né? dizer que tem duas, porque são duas viagens que são de momentos diferentes da minha vida. Escolha uma, André. Uma. Não. Você não vai citar Meu as duas, Deus, você vai falar gente. só Mas uma. eu vou falar uma e depois eu explico porque a outra seria. Pra mim, a melhor que eu tive até agora foi quando eu fui pra São Paulo, ano passado, com os meninos. Com o Felipe, Pedro, Milene. Porque, assim, foi na época do aniversário de Felipe. E você vê eles tendo contato com coisas novas, assim, com novidades, né? E você vê na felicidade, né? De estarem passeando. Rolou uma satisfação como pai diferente. Exatamente. Pra mim foi fantástico, certo? Foi fantástico. Agora, se for pegar das viagens que eu fiz antes de ser pai, antes deles, porque essa, depois que eu fui pai, foi a mais fantástica. Foi a primeira viagem que eu fiz depois de muitos anos sem viajar para locais mais distantes. Porque, assim, quando eu tinha 15 anos, eu fiz não foi um intercâmbio, não. Foi uma viagem para fazer um curso de inglês na Inglaterra, em 98. E aí foi a única viagem internacional que eu tinha feito. E aí depois, eu só voltei a viajar novamente em 2011, depois que terminei a residência. Foi quando a Luiz estava se organizando para viajar com o Richardson e disse, André, bicho, ele ainda vai à Inglaterra. Bora? Eu digo, rapaz, Bora. vamos. Aí foi uma viagem parecida com essa sua aí, de bate-pronto, resolvida de uma hora para outra, mais ou menos. A gente se organizou e é um destino que eu gosto bastante também. Eu acho Londres fantástica, né? Aí fui para lá e foi muito legal porque, assim, foi a primeira viagem
que eu fiz pra fora depois de muitos anos, entendeu? E tem muita coisa que eu me lembro ainda hoje. Tem né, metrô com a suposta bomba. Foi. Naquela época todo mundo medroso, né? A gente viajou. A gente foi nessa viagem, tinham matado Bin Laden fazia uma semana, mais ou menos, 15 dias. E aí a Inglaterra estava toda em alerta total, né? Onde você passava tinha... Tinha acabado de acontecer o casamento do Príncipe William, né? Com a... E tinha um negócio falava muito, né? Se você viu uma mala, né? Comunica às autoridades, tal. Todo canto, metrô, tal. Tinha sempre... Mas foi legal, viagem. Foi bem legal. Nessa história da mala, foi engraçado isso aí. A gente tava no metrô e aí a Luísa olhou... A gente ia pra Escócia. A gente ia pegar o voo pra Escócia. Tava indo pro aeroporto. Não tava indo para o aeroporto, porque nesse dia Richardson tava. Não, então, ele vinha embora pro Brasil. Sim, é verdade. E a gente ia pra Aí a Luísa parou assim, aí olhou e disse: essa mala aí tá sem dono. Olhou pra um lado e pro outro. E tava realmente só nós três. No metrô. No vagão. Aí eu disse, é mesmo. E passava a estação e tal. Tinha umas pessoas assim, e uma mala parava a estação, subia e não aparecia. E você só pensando em ligar para as autoridades. E a Luísa só pensando. E assim, eu vendo, eu disse, não, ainda falta muito tempo pro voo. A gente saiu bem cedo, porque é muito longe, né? E aí eu via, bicho, galera, essa mala aí. Aí já disse, homem, não é nada demais não, isso aí. Eu digo, a Luísa, não é nada não. Aí, de uma hora pra outra, para numa estação... A Luísa, do nada, ele pega as malas dele e sai do vagão. Ele nem avisa. E a gente, sem avisar nada, a gente tem que ir atrás também dele. Peraí, bicho, peraí. Ele disse, meu amigo, vocês não estão entendendo. Eu tenho treinamento militar. Eu sou da Marinha do Brasil. Ele disse, você vai ver. Já essa bomba vai explodir aí. E eu vou ter salvo a vida de vocês. E a gente vai dar entrevista no Fantástico. Mas outra coisa também que fez essa viagem ser bacana foi porque a gente foi pra Escócia também, que é um destino que eu quero muito voltar novamente. Meu amigo, é muito legal. Eu sou doida pra ir por de uma série que eu vi. Aí eu agora quero todo mundo. Eu também. Eu já tentei. É uma viagem que eu já planejei, tem ela ali planejada, mas é uma viagem difícil, né? Amiga, me leva, tu sabe por quê? Tu sabe por quê? De todas essas viagens, eu sempre comentei com o André. Porque assim, depois que a gente começou a viajar, bem independente com questão do carro, entendeu? E aí, tipo, eu não tenho mais vontade de fazer uma viagem pegando metrô. Pegando trem, metrô não, trem de um lugar para outro. Não tenho, entendeu? Porque, assim, é fantástico a liberdade que você tem com o carro e tal. Então, assim... E aí, dirigir do outro lado... Aí dá um medinho, né? Sabe? Então, assim, de todos a gente já foi depois vários, e nunca... Eu disse, André, a Escócia, é muito massa, aquelas Highlands lá, que deve ser muito legal, entendeu? Mas, assim, a gente não tem coragem, eu não quero ir de trem. Tem que ser de carro. Se você olha, tem que ser de carro. Tem que ser de carro, E eu já planejei quem dirige é Jorge, né? Assim, tem determinados locais, você tá falando que você foi na Rota Romântica, tem que ser de carro. Tem que ser de carro. Não tem como ir de outra... Então, assim, depois que você viaja realmente com a liberdade do carro, você não vai querer... Você deixar as coisas... Mulher, né, que tem você deixar as coisas dentro do carro e não precisar ficar tirando, você ter... E o carro da gente vai lotado, né? Mas as meninas já têm uma tática de se dividir com as malas no banco de trás. É porque vocês nunca viajaram de van. Já viajou de van? Não. A gente foi pra Alemanha e meu marido adora carro, né? E Kleiner prefere não dirigir. A gente foi com o Kleiner prefere não dirigir e Jorge acha o máximo. Olhou um BMW, olhou tudo, escolheu o melhor carro, foi... Não, vamos pagar caro no carro. Vamos, né? Porque merece, afinal ele vai dirigir, né? Chegamos lá, pegou o carro, desceu. Quando desceu com o carro, quem disse que as malas cabiam? Pois a gente dá um jeito. Não teve jeito. Eu sei, mas eu tô dizendo, toda vida que a gente... Porque assim, não adianta. Você vai pra Alemanha, você gosta de carro, você tem que botar o pé na autobahn, né? E aí a gente... pega e teve um carro uma vez que a gente sofreu lá para caber, mais coube. Aí dessa vez que a gente foi, já foi melhor. A gente já até decorou o modelo do carro para da próxima vez. Depois que aí, não coube de jeito nenhum. Cabe, aí Jorge subiu para resolver e não sei o que. Falei, qualquer coisa, aluga 2 carros. Só que assim, em cima da hora, né? Aí quando ele me liga, vai ser uma van. Falei, vai ser o quê, homem? Vai ser uma van. Mas uma van lá é forte. Mas uma van da Mercedes. Foi ótimo, assim. Conseguiu... Aí Jorge dirigiu a van? Dirigiu a van.
E não tem que ter carteira de categoria especial, é não? uma van, não sei ela se chama van. Mas pra mim é uma van. Pra mim era uma van. Só que assim, novinha, boa. Pra mim, a gente, eu e Thaís fomos assim, ótimo, porque era só 2 bancos aqui. Atrás também era só 2 bancos e depois tinha mais um banco. Não era essa van normal, não era van do Brasil, não. Mas foi assim, foi triste, viu? A cara de decepção dele quando a gente botava as malas. E tentou de tudo quanto é jeito. Não cabia, não cabia. A gente tem filmagem aí, doutor André, a 200 km por hora. E aí disse ao pai dele, pai, 200 km. Você nem sente. Responsabilidade. Foi ele na van botando 200, nem sente. Eu vou tentar ajudar, já que você não consegue escolher a sua melhor viagem. Teve algum destino que você achou que ele, no final das contas, ele foi melhor do que a sua expectativa? Ou ele foi... Pior? Isso, ele foi subestimado e aí quando você chegou lá, você falou, poxa, ele é melhor do que eu imaginei. Foi bom, mas foi melhor do que eu imaginei. Tem. Diga aí. Porque assim, isso foi no começo, quando eu comecei a viajar, que eu falei, né? Que eu tinha ido para essa viagem com 2 amigos, né? Era um amigo meu e o pai dele. Né? E aí eu fui mais outra viagem, né? E assim, a gente foi para França, depois a gente foi outra viagem para Inglaterra, eu era solteiro. E aí, vamos combinar outra viagem aqui. E aí ele disse, rapaz, a gente vai para Espanha. Aí eu, porra, Espanha, cara. Não que eu achasse que fosse ruim, mas assim, como eram minhas primeiras viagens, então você quer conhecer, né? Aí Paris, Londres, Roma, né? Então, assim, você não vai pensar nunca... Mas foi muito massa. Foi para Barcelona, não foi? Foi, é muito legal mesmo. Legal demais. E tem outra também. A primeira vez que Igual eu fui... André, não sabe escolher uma só, tá vendo? Não sei não. Porque é difícil. A gente fez muita viagem, então assim, tem muito lugar legal. A primeira vez que eu fui para Munique, e aí minha esposa, minha mãe e essa amiga dela que eu falei, né? E aí, só que o que é que acontece? Munique é massa em termos assim, não é uma cidade muito bonita, não é uma cidade que tem muito atrativo, mas assim, ela é muito massa em termos assim, das cervejarias, daquela tradição mesmo alemã. Pô, e aí eu fui na Hofbrauhaus, né, a primeira vez, e aí eu fui lá, doido pra conhecer, só que assim, ficou muito sem graça, porque minha mulher não bebia cerveja, minha mãe nada, né? E pronto. Aí depois eu fiz a mesma viagem com o André. Viagem que a gente foi. Eu disse, André, bicho, é o seguinte, eu fui em Munique faz muito tempo, e a gente vai voltar agora. Agora é o seguinte, lá é cheio de cervejaria. E tem a Hofbrauhaus, que a gente ia passar 4 dias lá. Foi depois da rota romântica, então a gente passou, bicho, a gente vai beber todo dia na Hofbrauhaus. Aí ele disse, não, tá bom. A gente passou 3, 4 dias. A gente foi, todo dia. Todo dia foram lá. Teve um dia que a gente fez roteiro de cerveja. Eu bebi 5,5 litros. Eu saí embriagado. Foi. Entendeu? Eu cheguei no hotel. Tinha pra quê? E antes André perguntou, bebeu quantos? Eu disse, 5 litros. Ele 5,5. Mas você bebe muito fácil ali. E aí, foi muito legal. E o ano passado, a gente foi de novo. Entendeu? E eu disse, André... Você foi de novo todo dia lá? Todo dia lá, né? E a gente fez o roteirozinho também. Foi. Tá assim. E é um local que, se você gostar desse ambiente, é muito massa, entendeu? Muito massa. Diga aí, Gi. Próxima pergunta. Perrengue chique. O que vocês lembram de perrengue chique? Você já falou da mala aí, né? A história da mala já foi legal. Não, mas teve dois grandes. Houve 2 grandes. Em 2013, essa viagem eu não fiz... foi uma das poucas viagens que eu não fiz com a Aloysio. Mas que eu fiz com meus pais e minha irmã. Na época eu era noivo de Milene, ela estava na residência, não pôde ir. E aí fomos nós 4. E a gente viajou para França. E aí lá em Paris, eu não sabia... você tá num destino desse fora do Brasil e você acha que... Assim, você tá totalmente seguro em termos de todo tipo de... Contravenção não, é de crime, né? E aí lá em Paris você tem que tomar muito cuidado com o batedor de carteira. E o que foi que aconteceu? Problema. No metrô lá roubaram o passaporte da minha irmã. Foi um aperreio grande lá no dia. E no outro dia roubaram dinheiro do meu pai também, do mesmo jeito, usando a mesma coisa, entendeu? Isso aí foi perturbação. Quase que acaba com a viagem, porque todo mundo chateado, tendo que resolver coisa em consulado. Muito, muito, muito ruim. Mas foi a maior que
que eu me lembro, assim, que eu me recordo. Foi a primeira que vem na minha cabeça. Com a Luísa, acho que nunca passou nenhum, não. Mas assim, eu quis extravasei mesmo, que foi a mala que... Sim, lá na Itália, né? Na Itália, que é a mala... Porque... Mentira do sério. Aí O que foi? Não chegou, pô. A mala não chegou. Entendeu? A sua você teve uma que sumiu até hoje, né? A gente você foi também pra teve Roma, essa a mala assim? foi pra Paris, né? Não, mas ela apareceu, né? No outro dia A chegaram. sua sumiu, sumida e nunca... Mas acho que até hoje que ela foi roubada. Com certeza, Pela menina mesmo da companhia. Foi de Orlando, Miami pra cá. E quando a gente passou as malas, quando o Jorge saiu, eu tinha ido resolver outra coisa e Jorge saiu com os tickets. Aí, a gente contando, tava faltando um ticket de uma mala. Tipo, acho que tinham 5... a gente tinha 5 malas e tinha passado 4 só. Tinha só 4 tickets. Aí a gente viu, tava faltando um. Aí a gente chegou lá pra conversar com a moça, ela, não, mas só tem direito a 4. Falei, não, mas a gente é categoria não sei o que lá, então a gente tinha direito a 3 malas e a gente usou a gente tava com as 5. Ela, não tava, era uma mexicana lá, não tava com essa mala de jeito nenhum. Eu falei, tava, a gente tinha 5 malas, a gente tinha foto das 5 malas, que eu sempre tiro, né, foto da mala com peso, sempre faço isso. Aí, falei, tinha sim, aí eu sabia até o peso da mala. Ela, não tinha, aí veio a supervisora dela, aí olharam pra gente com cara assim de... Ela tá dizendo que tinha outra mala. E não tem a supervisora, não tem como. Falei, tem, aqui tem a foto, a gente tem as 5 malas, sim. E aí foi essa confusão, mas vai achar. Aí quando a gente tava, ele falou, vai esperar lá no embarque, perto do coisa, a gente vai avisar. Quando a gente tava lá no embarque, esperando, aí chamou o nome da gente, ela, achamos sua mala. Tá aqui o ticket. Só que deu um ticket, na hora eu nem olhei, depois a gente foi olhar, tinha um ticket com outro nome e outro peso de mala. Nada a ver. Aí, quando chegamos no Brasil, lógico, né? A mala não tava. Não tinha nem o ticket pra Eu provar. acho que ela mesmo desviou a mala de lá, sabe? E foi a mala mais pesada. Ela mesmo que desviou a Cheio mala. de compra. Porque, assim, a mulher foi lá olhar. Se tivesse cheio de compra, as roupas de Jorge todinha, era a mala de Jorge, das roupas dele. Foi tudo embora. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que talvez para Luiz não vá, porque ele é ala McDonald's, né, pelo visto. Não, já fui. Já melhorou. Brincadeira, porque a gente já estava aqui conversando uma piadinha aqui com relação à experiência gastronômica. Isso é uma coisa que realmente me atrai muito. E aí, melhores ou piores experiências gastronômicas? Você tem uma experiência de inveja da comida da Luísa, né? Você já comentou aí. Tenho. A pior, sem dúvida nenhuma, foi quando eu fui pra China. Aí, meu amigo. É mesmo? Aí foi perverso. É ruim? Não é ruim. É porque é exótico, né? É esquisito demais. Pra você ter uma ideia, assim, a gente foi pra China em 2019. Tá? Foi eu e Reinaldo, que trabalha comigo, né? Cirurgião. A gente foi a convite de uma empresa para fazer uma cirurgia bariátrica na China. E aí, quando chegou lá, o pessoal, assim, o povo chinês, pelo menos o pessoal com quem a gente teve contato, você vê que é um pessoal que gosta muito de receber as pessoas. É um povo muito grato mesmo. E aí, o que aconteceu? Eles levaram a gente, na véspera da cirurgia, para um jantarzão, que pelo que o cara que tava com a gente lá, Carlão, que teve com a gente aqui já, né? Que foi Carlão que levou a gente, ele até contou essa experiência no podcast de que ele participou. E aí, ele disse, bicho, vocês vão para um jantar que o pessoal organizou para vocês, é um jantar chique. Eu digo, beleza, vamos lá. Quando eu cheguei lá, assim, era uma mesa realmente farta, agora só tinha comida crua e tinha até uns bichos vivos. Teve um camarão que se tremeu lá na hora, lá quando a gente tava chegando. Aí eu disse, meu amigo, nesse dia eu só tomei Coca-Cola, comi nada. Quando a gente foi visitar a fábrica da empresa, que a gente foi comer, acabou almoçando na empresa e comeu a comida dos funcionários da empresa lá. Aí foi bom. Aí foi bom. Frango xadrez, aí a frango comida que a gente agridoce, conhece de arroz, chinesa. Eles, pronto, comida chinesa é essa aqui. Entendeu? Mas foi aperreio lá. Por certo que iriam fazer todas as iguarias para vocês, né? Pois é. Tudo chique, você... chique. Oh, meu Deus, não sabe de nada. E de Aloysio, ainda hoje eu tô atrás do prato que ele comeu uma vez quando a gente tava na Suíça, que foi uma carne de porco recheada com queijo e presunto. Eu vou anotar, o cordon bleu. viu? Anota, cordon você bleu. vai atrás desse aí. Mas é porque, assim, foi especificamente nesse restaurante. Foi. Em Depois, Zurique. durante a viagem, ele procurou, pedia, mas... Não era a mesma coisa, não. Não era igual, não. Esse foi o seu auge? Não. Depois eu melhorei. No começo, realmente, era... Há quem diga, questão... Richardson disse que quem mudou a Luísa foi a Amanda. Disse que porque ela não gosta de comer, não come McDonald's, porque quando a Luísa viajava só, era só assim. Era só McDonald's. Chegava inflamado, todo Era mais inchado. barato, né? E aí, e a gente era...
tinha acabado de sair da residência, então... Tinha mais tranquilo, né? Tinha restrições. Tinha restrições. Como deve ter hoje, se a gente viajar hoje, né, Alex? Hoje também o dólar não tá ajudando, não, né? Mas assim, mas depois eu mudei, E eu tive umas experiências legais. Uma viagem que eu fiz com... Essa André não foi, eu fiz com a Amanda, que a gente foi pra Normandia, né? E aí a gente combinou, vamos comer nessa cidadezinha, vamos procurar só bistrozinho francês e tal... Mas foi bem legal mesmo. Sim, eu mudei meu paladar, mudei bastante. E você, minha musa de viagem? Não tem uma assim. Você gosta de culinária também. Eu adoro comida. Então, a gente sempre come coisa muito boa, assim. Eu sempre escolho. É uma das partes da viagem é escolher restaurantes, escolher aquele que eu quero ir e o lugar. Igual, eu adoro estar andando na rua. Assim, mas mesmo que envolva a sua expectativa, assim, tipo, eu queria ir nesse restaurante e fui. Não tem nada que você lembre, assim, que foi legal? Marcante? Mas também eu vou dizer no meu caso, eu não sou aquele cara gourmet também não, sabe? Exatamente. Que fica preocupado. Sim, não é seu objetivo mesmo. Não é. Então, assim... Porque, né, como Tati, ela falou, não, eu escolho o restaurante. Cara, pra mim... A gente chega lá, dá uma olhadinha no cardápio na porta. Entendeu? Só, isso aqui tá bom, aqui tem isso, bora. Gourmetização não, sabe? Não tenho gourmetização. Pra mim, a melhor comida do mundo é feijoada. Entendeu? E churrasco. Então, assim... Eu escolho e eu gosto de tudo. Gosto de comer na rua, adoro estar andando igual. A gente foi pro Peru. Eu queria comer ceviche de todos os lugares. Eu comi ceviche de um dos melhores restaurantes de lá e comi ceviche da rua. O melhor foi o da rua. Assim, era um negócio grande que ele chegava... Nos outros lugares é um potinho, assim, chegou com 4 potes, grandão, assim, foi o melhor ceviche que eu já comi. Não quer dizer que o melhor lugar eu escolho pra ter aquela experiência, mas, assim, adoro coisa de rua, não como sanduíche, não. McDonald's, jamais. Prefiro comer a baguete, não como McDonald's. Mas o McDonald's lá é diferente. Não, é a mesma porcaria. Não acho diferente, não. Isso mas tem eu prefiro estar no supermercado, comprar um pão e um queijo e pronto. Não, isso, eu adoro. Vou pro supermercado, adoro coisa do supermercado, pão, queijo. Eu acho até o Eles pão, têm umas conservas lá, né? umas coisas diferentes, eu gosto. Show de bola. E algum lugar que vocês viajaram, vocês escolheriam morar? Tipo assim, se eu tivesse que escolher hoje para morar, continuava aqui ou eu queria morar nesse lugar que eu viajei aqui? Barcelona. Não, eu tenho vários lugares que eu gente, olha, nós mulheres estamos mais objetivas. Quer que eu diga Balneário Camboriú, Santa Catarina. Sucesso. Tu ia ser um ET lá, porra. Por quê? Porque é só louro do olho azul. Eu sei. Não, brincando. Mas, sem brincadeira. Por exemplo, uma cidade muito legal que eu acho que moraria, que eu achei... Seria Orlando. Eu achei muito legal. Tanta questão assim... A cidade é legal, tudo. E tem a questão do clima. Não que eu goste de calor, como eu disse. Não gosto de calor. Mas eu acho que também lugar de climas extremos para passear é bom, mas para morar deve ser ruim. Entendo. Mas assim, era uma cidade que assim... Que você gostaria? Eu gostaria, mas se eu fosse assim um cara, bicho, tu é um aposentado aí, tá com dinheiro no bolso, não precisa trabalhar, quer ir para onde? Eu ia morar na Itália. Eu acho a Itália fantástica, entendeu? Gente, me falta conhecer a Itália. Eu falo de Balneário Camboriú pelo seguinte, das cidades aqui do Brasil, foi a que eu visitei que é mais próxima do desenvolvimento que eu vi. Rapaz, eu achei... Não, Gramado é bacana, mas é uma cidade ultra turística. Balneário, assim, é como se fosse Natal, só que altamente desenvolvida. Meu amigo, é impressionante. Lá como o povo se sente na... Vou conhecer esse ano. E é povo local, não é assim, exatamente. Não é igual Gramado, não conheço Gramado, não. Mas assim, Gramado é feito pra turista. Balneário não, você tá andando, é restaurante, tá todo mundo, final de semana lota com um pouco Mas é uma cidade que tem um comércio altamente desenvolvido, indústria desenvolvida, criminalidade baixíssima. Projeto para esse ano, eu conto e pra o vocês. povo, você vai gostar do povo de lá. Você gosta de se relacionar com os locais. O povo é super altamente agradável. receptivo. Eu já tive extraordinário. A experiência você falou de Orlando, pronto, é como se fosse Orlando no Brasil. Orlando é muito legal, assim, como cidade assim, no exterior, se você... Agora, se fosse para morar fora, eu vou dizer, morar em Portugal. É um destino que eu acho massa também, extraordinário. E eu ainda tenho um desejo, né? Se Deus quiser,
como diz a Luiz, se Deus quiser me der força para trabalhar, de fazer uma viagem só para lá, como meus pais vão fazer agora, em breve. Não, vale muito legal, a pena. né, Luiz? E eu acho que também o legal de você morar na Europa é porque você pode ir pra qualquer lugar. pra Você qualquer pega lugar. um trem e você tá ali em outro Bicho, país. Eu você acho tem isso aqueles máximo. voos baratos que você sai só de mochila para passar o final de semana, entendeu? Tem essa... para quem gosta mesmo, isso é muito legal. Conversa de amigos, certo? Diquinha. Se você tivesse que dar uma dica, assim, um site ou algum jeito, alguma coisa, tenha milha, sei lá. O que você daria de dica para quem está planejando uma viagem, por exemplo? Ou para quem gosta de viajar e... Ah, Luiz, viajar barato, né? Você é um cara que é bem econômico. Rapaz... Não tem dica. Tem que... Viagem. Se vira em viagem. Viagem. Não tem Pesquise, dica. Não viagem. tem... Eu diria isso. Eu acho que é pesquisar bastante, porque você consegue... Tem viagem pra todo bolso. Exatamente, Tem para todo viagem pra bolso, todo bolso. e para destinos onde você vê muita coisa nova, vê muita coisa diferente, aprende muita coisa. Isso é outro aspecto das viagens que eu acho legal. Para mim, a viagem para valer, eu tenho que visitar algum museu. Para mim, para valer. Inclusive, tava até nas minhas perguntas aqui, se vocês preferem viagem para bater perna ou para descansar, né? Para ficar só deitado, vendo o tempo passar. Eu gosto muito de viagem eu conheço uma pessoa que é assim. Que viagem para descansar. Descansar. Quem é? Que queria Você dormir pode depois do contar? almoço na Europa. Posso. Richardson. A gente viajou pra Espanha e Richardson... Ele entrou no clima, ele queria fazer a cesta. Não, isso. Aí a gente lá, Não. a gente tomou café, né? E aí depois, vamos andar, tal, bater perna, aí... Não, vamos sair para Aí ele disse, a Luiz, aí, depois do almoço é bom voltar no hotel. Eu disse, o que, Chato? Não, voltar no hotel, dar um cochilinho, sair machado. Cochilo? Aqui em euro? Em euro, Não, pois é. amigo. Eu falo isso, dormir em euro é Dormir muito em casa, caro. porra, que é de graça, eu vou dormir aqui em euro, não. Não, Aí ele também não voltou pro consigo, hotel. não. Foi, André? Ele voltou e perdeu muita coisa assim por dormir. Que a gente fazia, né? Então, assim, ele ia Não, dormir. pô. Mas eu Consigo, acho legal, assim, se for pra viajar pra fora, e até aqui mesmo também, quando a gente vai quando eu vou pra São Paulo, algumas vezes que eu fui pra São Paulo, visitar museu e tudo, eu acho que é legal pra você aprender alguma coisa, né? E assim, esse negócio de viagem, bater perna, existem viagens para descansar, Sim. existem viagens para bater perna, né? Então, assim, existem viagens que você leva naquele ritmo de Você vai num ritmo deixar a mais onda lento, me mas levar, você vai entendeu? dormir, almoçar e dormir, Por né? exemplo, a gente fez uma viagem para Costa Amalfitana. Foi até um grupo grande que a gente foi. Eram umas 10 pessoas nessa viagem. Mas, assim, era aquela viagem que, assim, como não tinha... As cidades eram pequenas, era coisa de litoral. Não tinha muita coisa para O passo é mais lento, né? ver. Não tinha praticamente nada para ver na cidade. Então, assim, deixar o me levar. Aí parar num barzinho, aí para outro lá na frente, entendeu? E existem outras viagens que você não vai fazer isso, pô. Entendeu? Tem viagem Mas eu acho que o legal realmente, pelo que eu aprendi com a Luísa, é você pesquisar o que puder, porque tem realmente possibilidade de você conseguir hospedagem a preço justo. Sim. Comer a preço justo também, mesmo para onde você vai. Então, eu particularmente Mesmo eu programo viagem bem antes. Porque aí Mas é isso mesmo. Aí você já vai tendo uma noção de preço de passagem, preço das coisas, para poder ir reservando as A coisas e primeira pagando coisa que antes. você compra é o quê Passagem. na viagem? Passagem, A né? passagem. Porque a primeira coisa que eu faço é isso. Eu compro a passagem, pronto. De tal Depois, a tal dia. E depois, isso. é igual da Suíça. Compramos a ida e Que a é o que volta. Nelsinho diz, né? aí A depois viagem não. começa quando você A compra a viagem passagem. começa quando você compra a É, passagem. aí pronto. Aí ela toma Nelsinho gosto. que tem... Eu nem falar, né? É um cirurgião famoso aqui que prestou continência pro guarda do metrô, né? Foi. Nelsinho, pede uma informação a ele. Nelsinho chegou pro guarda. Pô, ele é o guarda, bicho. Tá ótimo, tá ótimo. Entendeu? André, eu tenho 10 perguntas rápidas para encerrar. Você tem alguma coisa para perguntar, né? 0. Pode perguntar. Vamos lá. Aí serve para todo mundo. Pode responder de maneira rápida, papum. Se quiser complementar com alguma justificativa, também não tem problema, certo? Pergunta número 1. Praia ou cidade? Fazenda. Tá bom. Fazenda. Eu vou complementar a minha pergunta. Praia, cidade, fazenda, montanha? Né? Vou ajudar a coleguinha. Praia. Praia também. Sucesso. Pergunta número 2. Calor ou frio, verão ou inverno? Vou nem responder. Já respondi, né? Várias vezes. Frio. Também.
Como é que tu escolhe o frio se tu escolheu praia, André? Tá, também escolheu praia, escolheu frio. É diferente. Eu gosto de praia, mas pra eu viajar, eu prefiro viajar no frio. Você não vai pra Europa no verão, entendeu? Praia ou cidade, você tá falando... Era a gente levou, viagem, não, a gente levou em consideração vida, né? Mais assim, um final de semana, uma coisa, né? Porque cidade, eu pensei, prefiro igual, você quer ir pra Londres, gosto, mas você prefere ir pro interior, entendeu? É melhor interior, cidade. Agora praia, o que eu prefiro? Praia ou cidade? Eu prefiro praia. Pra viajar, não. Tá. Viagem longa ou curta? Médio. Se eu pudesse, eu nem voltava. Se o dinheiro desce... Lógico. O problema é que o dinheiro acaba, meu amigo. O problema tem isso aí. Pra quem tem aquela sorte de que ele se perpetua... Se o dinheiro não acabasse, eu não voltava, não. Mas como o dinheiro acaba 15 dias. Pra mim, é o tempo longa de viagem. Também, pra mim, eu prefiro mais longa também. Tá. Quarta, avião ou estrada? Como é a primeira? É porque você faz misto, né? Mas assim, você prefere alguma viagem que você vá de avião ou que você bote... Não, eu prefiro de avião, que é pra bem longe aqui mesmo. Mas quando chega lá, eu prefiro a estrada. Entendi. Você tinha comentado isso já. Também. Eu prefiro chegar ao destino de avião, porque eu não gosto de viagem para destino. Eu gosto de chegar ao destino. E lá carro, andar. Além do que eu morro de medo de avião, né? Então eu evito. Infelizmente é avião também. Sim, senhor. Se você for considerar assim, pegar um carro nas estradas aqui é mais complicado porque o risco é muito maior, né? Quinta pergunta. Vocês são mais da pegada pousada, hostel baratinho ou hotel, café da manhã, vamos pagar caro até nisso aqui, mesmo sem ficar muito tempo aqui? Nem tanto, nem tão pouco. Nem tão 8, nem tão 80. Nem 8, nem 80. Tipo assim, o hostel não, né? Graças a Deus passou a fase do McDonald's. Eu nunca fiquei no hostel não, mas assim, né? Então assim, mesmo McDonald's eu vou encontrar com ele, mesmo na fase do McDonald's. Mas também... Tem critérios mínimos, né? Tem critérios mínimos. Tem critério mínimo, localização, hotel legal e tal. Não precisa ser essa... Porque... Pra que eu vou pagar uma fortuna no hotel se eu não vou ficar dentro dele? Sim. Mas entendeu? você falando de dica de viagem para qualquer viagem. Localização. Localização do seu hotel faz sua viagem. Eu já fui para mesmo lugar, mesma cidade, tinha ficado numa localização, achei uma bosta, horrível. E depois fiquei era outra cidade. Era assim, parece que você... Então, assim, localização... uma das coisas que é muito legal, assim, que você aprende quando viaja, por exemplo... hotéis na Europa, né? Então, assim, uma coisa que eu pesquiso muito. Tá, uma dica, rapidinho, nas suas perguntas. Tipo, quando a gente viajar, cidadezinhas da Europa, aí eu vou lá e pesquiso onde é o centro da cidade, histórico. Onde é a estação de trem. Principal. E aí eu vou vendo, porque aí você coloca, tipo, no Booking, quando você vai reservar um hotel, né? E aí você coloca a cidade. Tá, tal. Aí pronto, aparece lá a lista. Aí você abre um mapa no Booking e ele dá todos os hotéis os pontinhos do hotel. Aí eu vou procurando a estação de trem, pela a linhazinha lá que vem. Aí eu disse, a estação central é aqui, entendeu? Justo. Então é legal. E você vai fechando nisso. Aí aparecem os valores. Pronto. Os valores que não dá pra gente pagar, que é muito caro. Os muito barato também. Naquele meio você entra nele e vai vendo. Não faz sentido pagar uma fortuna no hotel. Não vou perguntar para o André, porque o André não escolhe o hotel dele. Quem escolhe é o Luiz, né? Pois é, mas ele me lasca às vezes. Porque ele escolhe, às vezes, hotel sem café da manhã. Entendi. Mas é porque na Europa tem muito disso. Muito hotel. E aí você tem que pagar por fora. E aí o que acontece? E não vale a pena. Aí você ir pra um mas lugar eu tenho que pagar café. por fora por causa de Milene. Porque ela quer tomar café no porque hotel. Ela tem que tomar café, sabe? Ela tem que sentar. Aí ela precisa arrumar a mesa dela, comer a fruta, a aveia, o pãozinho, o queijo. Ao café. Aí tem que fazer outra coisa. Tem que depois, né, fazer o despertar completo das funções fisiológicas. E aí, depois do café, é que ela sai. Entendi. Eu, por mim, não. Eu saía pra tomar café na rua. Mas ela não. Já conheci um lugar. Aí o que acontece? Já sempre assim. Quando a gente tá num hotel em que o café não tá incluso, mas existe a possibilidade de você pagar o café, a gente paga o café dela. Mas... E a gente vai comer fora. Porque ela tem que tomar o café dela. Tá bom. Justo. Vocês preferem viajar sozinhos de casal ou grupo? Outros casais, outras pessoas? Não tô falando de grupo excursão. Tô falando
Tipo assim, vocês, por exemplo, pelo visto, vocês só viajam... Não, assim... Pra mim é irrelevante. Eu vou na onda de Aloysio pelo seguinte, por causa disso que eu já falei, porque ele é meu agente, entendeu? Ele faz tudo. Mas você preferiria viajar só você e sua Não esposa, tem problema. ou você e outro casal amigo? O que você prefere? Não, eu gosto muito, vou dizer a você, eu gosto muito de viajar. É porque eu sempre viajo com ele. Entendi. Então é uma experiência que você gosta, você e outros amigos. Isso, não. Eu e outros amigos não. Eu e Aloysio. Entendeu? Mas teve uma vez que eu viajei com o Reinaldo, também foi muito legal. A experiência foi muito boa. Que foi uma viagem que a Aloysio tinha organizado, ele acabou desistindo e a gente aproveitou o roteiro dele. Entendi. Entendeu? Mas assim, quando eu tô nessas viagens, frequentemente a gente vai e bate Tem perna destinos, sozinho, tudo bem. tranquilo, sem nenhum Mas sua problema. preferência, pelo visto, é até com amigos mesmo. É, exatamente. Por causa dessa questão até de ajudar a resolver algum problema que eventualmente Sim. apareça, entendeu? Eu E acho que é você? legal. Também. Eu não gosto assim de... Apesar de que uma viagem que a gente fez com 10 pessoas foi bem Foi muito legal. tranquila. Entendeu? Excelente. Foi bem Quanto mais tranquila. gente, mais chances de dar um Apesar de... BO. Mas assim, foi bem tranquila. Eram uns vizinhos... André nem conhecia na época, eram vizinhos meus lá do condomínio. Mas a gente foi, mas foi muito legal, entendeu? Mas eu acho que quanto menor o grupo, sozinho também, às vezes, tipo... Você não tem ninguém nem pra dividir entendeu? nada. Eu também não teria problema, mas eu prefiro ir com mais alguém. Não muitas pessoas, Lógico, não teria mas... problema viajar com minha mulher, mas se for pra escolher, eu disse, não. Porque às vezes entendeu? é coisa pequena, até é besteira. Às vezes você não tem ninguém pra deixar, o carro estragou. Você não tem ninguém pra deixar lá. Essa dificuldade de viajar Pra deixar sozinho, lá, gente. pra ir alguém buscar, assim, ou vai você. Então, é coisa então, pequena. E assim, quando você tá longe de casa... Imagina né, viajar sozinho, tudo é um problema a o mais, sozinho né? de vocês é em casal. Imagina o meu, minha gente. É só ver, minha gente. Mas tem viagem falando de grupo que, assim, eu não gosto de viajar de excursão. Acho que foi a trauma. A primeira viagem minha que eu fui pra fora foi pra Europa. Foi uma excursão, foi 15 dias, conhecer a Europa CVC, né? Ainda na residência, foi assim. Eu nunca viajei assim, não. Pulava, saía, pulava. E tinha um bando de véia, eu e Jorge de novo, e 3 meninas sozinhas, separadas. Aí eu não falei que nunca mais, mas eu fui pra Dubai, que era um destino que eu nunca pensei que ia. Uma amiga minha falou, amiga, a gente vai. A gente tinha o dinheiro que tinha da pandemia, que a gente ia pra Alemanha. A Alemanha depois não aceitou a vacina da gente. Enfim, vamos pra Dubai, tá aqui, pacote. Ela me escondeu que era pacote até pouco tempo que eu comecei Mas a falar porque assim, tá, apesar da gente não gostar, mas existem destinos Que precisa. não dá pra vocês só, são perigosos. verdade. Pois né? foi, mas assim, foi uma viagem excelente, que tá entre, assim, se você for pensar qual... Ele tá entre uma das melhores viagens Já que... pensou? Tu vai pro Egito, só tu e... Que é surpreendente, Deus me livre, não dá. Não, se você for pro Egito sozinho, vão querer comprar você lá. Trocar em camelo. Trocar em camelo. Vão. Histórias para contar. Quantos camelos, hein? Tu sabe? É muito, meu amiga da minha sogra tinha um valorize, pandareca por favor. assim, e deram 200 camelos pra ela. Falaram, a filha dela dava gente. 200 camelos. Não vai Quanto dizer que eu custa tô um valendo camelo, pouco né? camelo, não, que eu vou dar em vocês. 200 camelos. Bom, acho que vocês já responderam isso aqui também, mas 7ª pergunta. Internacional ou nacional? Internacional. Todo mundo, né? Tudo bem, pula. Vocês são Salvador. do tipo, viaja, quero uma lembrancinha, nem que seja o imã pra galera, ou não, tiro foto, me divirto, só conto depois, nada de lembrancinha. Lembrancinha pra... Não, eu tenho minha coleção. Não, de mas pras souvenirs. pessoas. Não, pra ninguém. Pra você ou pras pessoas? Pra ninguém, só pra mim. Entendi, nada de lembrancinha pros Não, outros, só porque- suas fotos. Não, a lembrança é minha. Mas você compra lembrancinha pra você. Pra mim, o souvenir. Tá. Eu tenho uma coleção de souvenirs de cada cidade que eu Imã, viajo. chaveiro, essas coisas? Não, aqueles souvenirs que são a miniatura dos pontos turísticos. Sim, acho legal também. Você? Não, lembrancinha pra ninguém. Porque Nem pra senão... você mesmo. Não, é assim, eu compro copinhos, sabe aqueles copinhos pequenininhos de dose, aquilo. E nem quero que tragam lembrança pra mim, não, pra eu não me sentir na obrigação de De trazer, sabe? justamente. Tá bom. Pode me esquecer, né? É. Eu trago pros meninos e pros meus pais. Tá. Ah, não, mas pros Aí filhos não não conta, conta, né? pô. Pra Sim. filho não conta. É, Pra os outros, não. Pros outros não Pro tá filho não conta. Tem gente que traz chaveiro pra todo mundo. assim, Não. Esse vocês já responderam também, mas vou perguntar porque a 9ª. Vocês são de pesquisar restaurante, ir atrás de comida e tal, ou qualquer um que achar? Você No respondeu, meio do né? caminho, o No cardápio, meio do o caminho. preço. É, você dá uma olhada, Pesquisa. cardápio, Você preço e vê o que é que você quer, né? É. Bom, André, quando chega no André, eu já não quero nem mais perguntar, porque é a mesma coisa do Luiz, entendeu? Aí- Ele faz o que a Luiz faz. Mas exatamente a melhor coisa, rapaz. Você vai lá só, como ele diz, deixa a onda me levar. Essa Aí aqui também já a foi. Luiz, André, isso aqui tá bom, digo, tá excelente. Tá bicho, ótimo. Tá ótimo, perfeito. Por isso que dá certo. Porque quem planeja viagem, você tem tanto trabalho, você pensa tudo com tanto carinho. O cara pra ainda pessoa reclamar, olhar e hein? falar, será que... Não, eu tenho ódio. Por isso que assim, eu viajo, tem Não. alguns casais que a gente viaja Já tá que dá acostumada, super né? certo. Não. Que a gente se completa igual. Não, às vezes eu não tenho...
ficar olhando... A companhia errada estraga uma viagem. Estraga uma viagem, certeza. A pessoa que falou pra mim, falou, não, Paris é uma bosta. Falei, não, a companhia dela foi errada. Só pode, a companhia dela foi errada. Com certeza. Eu brinco que não existe... Olha, um momento, a pessoa pode não estar no momento bom. Não existe viagem ruim. Não, existe. É muito difícil. Eu também concordo. A última, vocês acho que meio que já responderam também, mas vou perguntar, né? Prefere viajar e conhecer muito bem um determinado local ou ir salpicando locais ali daquela região? Depende do local. Não, assim, como eu falei no começo, quando você vai fazer aquela... Tá faltando objetividade. Ele gosta de um local perto, de um país que você viaja no país todo, né? Mas assim, a gente não vai o país todo, né? Não, então, assim, mas, assim, aquela é um local... região e tal, entendeu? Aquela viagem que você vai... Você prefere conhecer vários lugares do que ficar muito tempo num canto só? Depende do local. Por exemplo, se você vai... uma cidade grande, você tem que passar mais um tempinho lá, dependendo da cidade. Era né? o que eu ia dizer. Agora, essa última viagem que a gente foi pra Áustria, a gente chegou pela capital, por Viena, e aí o que acontece? Tinha muita coisa legal pra ver lá, mas como a gente passou só 2 dias, porque a gente ia pra outros locais, não deu pra ver muita coisa, entendeu? Então, assim, quando você vai visitar e chegar numa capital, é como a Luiz está dizendo, eu acho que você vale a pena você passar, sei lá, se é uma viagem de 15 dias, você passar... Mais 3, tempo 4 dias numa capital para você poder conhecer pontos mais interessantes, tipo museu. Como porque eu o objetivo dessa viagem não era Viena, entendeu? Viena, exatamente. Só Era só o ponto passagem. de partida. Que é diferente de você ir igual Viena, você fez coisa ali na Áustria, né? É diferente de você ir igual, quero conhecer Viena, quero ir pra Praga, quero ir pra não sei aonde, destinos muito longe. Que aí não, que aí é pinga. Mas num lugar só você... Então, igual cidade pequena, tem umas que você não tem mais o que fazer do que 2 dias Mas lá. isso aí o pessoal fazia muito quando era muito difícil viajar, né? Então, assim, era a viagem da sua vida. Ia pras capitais, então, você tinha né? que aproveitar Foi a que aquilo eu fiz ali, a né? primeira vez. Foi assim, Você tinha que aproveitar. Hoje em dia, realmente... Daqui a pouco eu acho que vai ser do jeito que vai se transformar na viagem das nossas vidas Não, também. melhor você ir pro depois. Portugal e ficar ali quietinho. Porque se você for analisar como era você organizar uma viagem bora botar aí 30 anos, antes dos recursos que a gente tem hoje de algoritmo, inteligência artificial, meu amigo, se organizar Mas eu não me vejo, às vezes eu paro pra pensar... Andando de mapa manual, meu amigo. Às vezes eu paro pra pensar em termos de você... Como era antigamente você viajar com mapa. É. Porque hoje, meu amigo, você às vezes no celular, GPS. você erra no GPS. Entendeu? Como era você dirigir numa cidade com mapa? Não tinha como você fazer isso. Não tinha como. Hoje em dia é bem Imagine mais fora, fácil. né? A gente viajava, eu sou de Goiânia, né? A gente vinha pra cá, pro Nordeste. Aquele mapa de 4 horas. Alugava a casa aqui no Nordeste por jornal. Mandava às vezes foto, às vezes nem foto. A gente já pegou cada coisa quando chegou pra cá. Diga aí. E era o guia 4 rodas e assim, vamos dormir em tal cidade. Andava tantos quilômetros, a estrada parava. E dava 8 horas da noite, de noite você não tinha nada. Isso. Não sabia pra onde ia. Não tinha como, Complicado. né? Hoje em dia as facilidades são muito grandes. Você reserva, você no telefone desse aqui, numa tarde você monta uma viagem todinha. Sem Sem problema. problema. E pra você ver como é, a primeira vez que eu viajei com a Amanda, com minha esposa, então assim, a gente tinha que ligar de orelhão. Lembra, né? Tinha um Skype, porque assim, não tinha smartphone, né? Então, assim, era complicado pra você falar. Eu me lembro que o orelhão mais chique que eu usei foi de Veneza, que assim, na beira Hoje em do dia nem negócio chip mais é pra você comprar. Porque se você tem um telefone que bota um chip virtual, Pois você carrega um chip de qualquer lugar. Rapaz, É eu muito me legal. lembro que assim, a gente foi... Essa primeira viagem que eu fiz com ela foi pra Roma. E quando a gente chegou pra avisar em casa que a gente ia chegar... Era uma eu só dificuldade. consegui avisar, já era de noite lá, que a gente ia chegar de manhã. Entendeu? Eu ainda tenho o papelzinho que eu carregava grudado, que era como fazer ligação a cobrar pro Brasil. Porque cada país tem um código que você digitava para ligar a cobrar. Hoje tá bem mais fácil organizar. Eu encerrei. Não, eu E também. você? Só agradecer a presença aqui dos amigos, viu? Obrigado aí por... Ficaram faltando alguns comentários. Próximos destinos, já tem. Os próximos e as gafes. Tem algumas Eu gafes. já tenho Balneário Camboriú esse A ano. Luísa não já pode tá contar uma marcado. gafe. Eu achei que ele ia falar tanta coisa. Pois não me perguntaram, né? Não, Acho esse que- ano porque pra esse ano eu tenho 2 destinos já garantidos. Um, Crateús, Ceará. Que eu vou voltar lá pra ver a fazenda do meu avô, que faz anos que eu não vejo. Vou levar os meninos lá pra conhecerem a fazenda. Tu vai, Se- Luísa? Não, ele não me convidou. Tô esperando o convite. Segundo, Brasília pra casamento da minha irmã. Vai casar. Eu tenho 2 Final do também. Eu tenho Chapada enquanto são Diamantina, já tá todo organizado, e tenho Balneário Camboriú. Tem alguma? Eu tenho a fazenda todo final de semana que eu tô indo. Azul. E você tem agora, né? Eu vou pra Suíça agora. Em novembro eu vou pra Orlando. Ah, não, tenho sim, tenho.
Essa é uma viagem que eu vou até com meu cunhado em maio, para Argentina, Serras Gaúchas, Serras não, Gaúchas. Morro de vontade de fazer, nunca fiz. ele já foi e ele ficou no Spa do Vinho, né? E aí ele tinha ido uma vez e ele foi disse: Luiz, quando é massa, depois quando eu vou de novo. E aí eu vou te avisar, porque toda vida na Black Friday eles tipo assim, você compra uma diária e eles dão outra. Entendeu? Então, assim, a gente compra 2 diárias, passa 4 dias lá. Só que essa viagem era para ser em 2020, era para ser 2023, porque teve a enchente. Sim. Né? Aí acabou com tudo. Aí acabou com tudo. Aí a gente só conseguiu remarcar para agora, entendeu? Pois eu morro de vontade de ir. É uma viagem no Brasil que eu tenho vontade de fazer. Ele disse que é muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Aí a gente faz o seguinte: a gente convida eles de novo para falar das novidades. E a Luiz Milena escapou das histórias, né? Pois Hoje. cara. Ele veio preparado. É uma dermatologista famosa que tem aqui na cidade, que às vezes ela... Tem algumas histórias boas. Mas é engraçado e divertido viajar com ela. Sempre tem uma pérola. Sempre tem uma conversa. Ela não escapou muito, não, porque teve a história do café da manhã, né? Mas teve uma vez... Essa é rápido. Teve uma vez que... Não, acabou o programa, né? Acabou Você pode falar, não, agora você volta. Agora Só uma. Pra ver se ela assiste esse episódio. Só uma? Só uma. Tá. Mas, Milene, desculpa. A gente tava na Filadélfia, sabe? E aí ela chama André de Pepeto. Né? Que situação, meu Deus. E aí a gente tava na Filadélfia e lá tinha o museu de George Washington, que era tipo era a casa onde ele morava, né? E aí derrubaram a casa e tal, mas mantiveram só a estrutura, tem o sino da liberdade lá, tudo. E tem uma estátua dele, né? E ela parou em frente à estátua, a gente parou, ficou olhando, tava eu, ela e André, e era a estátua de George Washington. E aí ela parou e disse: Pepeto, ele não parece muito com o filho dele. Olhei, eu disse: mas quem é o filho de George Washington? E André disse: mas, Pepeta, quem é o filho de George Washington? Ela disse: não é George Bush? Tudo George. Foi só essa. Não, tem alguns. Se a gente for falar aqui, é muito engraçado. Muito divertido. Jesus. E ele lembra, assim, do detalhe. Ah, tem várias. Coitada, ela precisa receber insalubridade agora pra viajar com vocês, porque vai ser assim. Mas ela fala... mas isso faz parte da autenticidade dela. É por isso que eu me apaixonei também. Tá bom. Ótimo. Isso é Pessoal, verdade. Queria agradecer muito a presença de vocês. A gente tem sempre uma luta aqui, né, para os convidados que a gente sabe aí dos horários, dos compromissos. Isso, exatamente. Então, agradeço muito aí a disponibilidade. Quero que você deixe de ser safado e venha falar com a gente sobre cirurgia também. Porque você já foi convidada e enrolou a gente, certo? Minha Pra dupla falar de não podia vir. Mas você também não. Qual é a parte do corpo que tu opera? É pra falar de forma anatômica ou de Do forma jeito que assim? você quiser. A profissão é sua. A forma que o povo entende. A profissão é sua. Anos. Butico. Esse é a Luiz. O convite está feito novamente. E obrigada. Valeu. Tati, obrigado aí pela presença. Luiz, obrigado aí pela presença, Obrigada meu amigo. pelo convite, Foi muito foi bom vocês terem ótimo. vindo aqui. Foi muito bacana relembrar momentos aí legais das viagens. E vamos nós. E vamos embora, né? Ai, o microfone aqui. Valeu. É isso aí, pessoal. Até a próxima.